Então fala pessoal, professor Douglas, vamos falar rapidinho aqui um grande resumo aí sobre essa aula de infecção de corrente sanguínea, tá certo pessoal? Então, só para a gente lembrar de alguns conceitos básicos que de vez em quando caem em prova, pessoal, lembrar que o catalase negativo são os streptococcus. Então, o catalase positivo são os estafilococos. Isso aqui eu estou falando dos cocos gram-positivos, tá certo? E aí, da subdivisão dos catalase, a gente faz o exame de coagulase. O coagulase positivo é o Staphylo aureus. E os coagulase negativo, que vocês já viram nas hemoculturas, são os Staphylococcus epidermidis, os Staphylococcus hominis, Staphylococcus capitis, tem um monte. E qual que é a grande relevância disso, pessoal? O Staphylococcus aureus, ele frequentemente faz biofilme e ele é muito virulento. Então, em geral, cresceu em uma hemocultura um Staphylo aureus, a gente já valoriza. Por quê? Porque ele tem risco de complicar. Então, uma hemocultura com Staphylo aureus, a gente já trata. E os estafilococcus coagulase negativos, eles não causam doença? Pessoal, eles causam sim, causam doença com frequência. Agora, qual que é o problema? Eles frequentemente são comensais na nossa pele e se você coleta uma hemocultura sem uma estratégia de asepsia adequada, pode acontecer deles crescerem como contaminantes e não estarem causando doença propriamente dita. E aí, no fim das contas, quando que você considera tratar? Se o quadro for muito grave, então, por exemplo, se o paciente está chocado, aí não vai ter jeito, você vai ter que considerar aquilo e tratar se você não tiver uma outra hipótese mais plausível para o choque. E 2, que é o que é feito atualmente, é repetir a hemocultura ou se ver que cresce esse mesmo bicho em duas hemoculturas de punções diferentes. Então coletou uma de um braço, outra do outro, e nas duas cresceu. Aí você torna menos provável que isso seja contaminação e valoriza. O tempo de tratamento. Staphylo aureus, em geral, a gente começa o tratamento, 48 a 72 horas depois, coleta uma nova hemocultura. Veio negativa? 48, desculpa, coleta hemocultura 48 a 72 horas depois, veio negativa, trata por mais 14 dias. Então, 14 dias depois da última hemocultura negativa. E os coagulases negativos? Os coagulases negativos, do momento que você controla o foco, por exemplo, era um catéter central que o paciente tinha, tirei esse catéter central, vou tratar por 7 dias. Tá certo, pessoal? E aí, só para lembrar, quando que obrigatoriamente, se você está diante de uma infecção de corrente sanguínea associada a catéter, você tem que retirar o catéter venoso central. Pessoal, lembrar que catéter de curta permanência tem uma infecção de corrente sanguínea, não faz sentido você manter. Você funciona outro catéter e troca esse catéter. Por quê? Porque você faz isso em 20, 30 minutos. Não tem motivo para você pagar para ver o que vai acontecer. Por outro lado, catéter de longa permanência é um pouco mais complicado, porque catéter de longa permanência é difícil da gente colocar e é difícil da gente tirar também. Então, às vezes, quando o catéter é de longa permanência, a gente considera manter. E quando que a gente pode manter? Quando não tem um desses dois aqui, os bichos do mal ou quadros graves. Então, vamos começar falando dos bichos do mal. Pessoal, os bichos do mal são esses aqui. Então, Staphylococcus aureus, Pseudomonas, por quê? Porque esses dois são muito virulentos e eles fazem biofilme. E aí, pessoal, se eles fizerem biofilme, aí é uma grande complicação. Pode fazer endocardite, pode fazer abscesso, aí fica mais complicado ainda tratar. Então, crescer um desses dois, obrigatoriamente, tem que tirar. Lembrar também dos bacilos gram-negativos multidroga resistente. Então, por exemplo, a Cinetobacter baumannii, a Klebsiella KPC. Então, pessoal, esses dois aí são difíceis de serem tratados. A gente tem poucos antibióticos para tratar eles, então a gente acaba retirando o catéter. E, importantíssimo, volta e meia isso cai em prova, os fungos, as cândidas. Pessoal, cândida faz biofilme, é virulenta, faz um monte de abscesso, então tem que tirar se crescer fungo. E um outro grupo que obrigatoriamente, e é até um pouco óbvio, tem que tirar é: Douglas, meu paciente está em choque séptico, ele tem uma endocardite por conta dessa infecção de corrente sanguínea do catéter dele, ele tem embolização séptica no pulmão, ele tem embolização séptica sistêmica, ele tem um catéter que está podre, Douglas, está saindo pus, tem uma tunelite grande, uma infecção cutânea extensa, aí não vai ter jeito, né, pessoal? Então, quadros muito esdrúxulos, vai ter que tirar o catéter. E aí, quando que você considera manter? Se o catéter for de longa duração e o paciente estiver estável clinicamente, não tiver essas complicações acima, tá certo, pessoal? E só para a gente lembrar, pessoal, infecções de corrente sanguínea por fungos, as candidemias,
o tratamento empírico é com equinocandinas. Então, micafungina, caspofungina, anidulafungina. E para todos os pacientes, a gente solicita um fundo de olho. Por que o fundo de olho? Para avaliar endoftalmite. E por quê? Porque as equinocandinas não penetram bem no olho. Se o paciente tem endoftalmite, eu vou acabar gerando um foco fechado que vai permanecer a infecção no corpo do paciente, tá certo? É frequente acontecer? Não, é muito raro, mas a gente acaba fazendo para a maior parte dos pacientes. Outros exames, como ecocardiograma, tomografia de abdômen, a gente faz a depender do caso. Então, por exemplo, se o paciente tem uma candidemia persistente, você investiga outros focos fechados, que quais são? Endocardite, abscesso hepático, abscesso esplênico, aí você pode fazer uma tomografia de abdômen, tá certo? Mas esses aí, se tiver então uma candidemia persistente, fundo de olho é para todo mundo. E se for para acrescentar um dado aqui, pessoal, pacientes que têm catéter de longa duração e que fazem infecção de corrente sanguínea, eles têm risco de MRSA e têm risco de pseudomonas, eles têm um altíssimo risco. Porque quem são esses pacientes? São os dialíticos, são os pacientes que fazem quimioterapia, então eles frequentam ambientes hospitalares. Então esses pacientes, a gente tem que cobrir o MRSA. Então, tratamento empírico envolve vancomicina e algum antimicrobiano com cobertura para pseudomonas, que aí tem um monte. Pode ser ceftazidima, pode ser pipetazo, pode ser meropenem, pode ser cefepime, pode ser aminoglicosídeo, pode ser polimixina. Aí vai depender aí de cada caso. Os mais utilizados aí, ceftazidima. Então, um bom esquema empírico para vocês levarem, vancomicina e ceftazidima. Tá certo, pessoal? Então, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Um grande abraço e até a próxima então, pessoal.